equação, né? Quando a gente deriva uma equação, a gente está encontrando os valores máximos e mínimos dessa função, certo? Então, a gente deriva a derivada da função MSE com relação a n e resolve n para o qual a derivada é igual a zero, tá? A gente iguala a zero e tenta dizer... Quando a gente iguala a zero, a gente está dizendo, olha, a gente quer que o que a gente mediu do que a gente está predizendo, a distância entre eles seja zero, o tanto quanto possível, seja igual a zero, ou seja, eu quero que seja exatamente igual, o que eu fizer, a predição que eu usar para realizar a predição, o valor de n, ele precisa ser muito igual ao que foi medido, tá? Então, por isso que se iguala a equação a zero. Então, nós voltando para o exemplo n, a gente tem aqui a tabela de dados medidos, né, a distância, né, valor medido, que foi de fato medido, e a outra, a terceira coluna, é o valor estimado da potência recebida. Que valor estimado? Estimado com a fórmula do log distância. Foi o que nós montamos aqui nesse slide. Foi o que nós fizemos aqui. Montamos aqui com a distância. Então, voltando aqui, preenche na tabela. Então, para 100 metros, o log de 100 sobre 100 é zero, então fica zero. Aí, para 500 metros, foi menos 6,99 n. Para 1.000 metros, menos 10 n. Para 3.000 metros, menos 14,77 n. Só um momento que eu acho que alguém quer entrar. Bom, aí a gente pode, então, aplicar o mean square error, né? Ou seja, a gente vai pegar o P de I menos o P circunflexo de I, né? E elevar ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui o P de I vai ser o próprio medido. O P circunflexo de I vai ser o estimado. Então, 0 menos 0 elevado ao quadrado. Mais, a gente tem lá, aqui na fórmula, a gente tem um somatório, né? Então, vamos compor aqui o somatório. Mais menos 5, que foi o valor medido, menos o menos 6,99 n, né? Menos o menos 6 ao quadrado novamente. Mais o menos 11, menos o menos 10n, tudo isso ao quadrado, mais o menos 16 com menos 14,77n, também elevado ao quadrado. Tudo isso aqui na raiz quadrada, que foi transformada aqui numa potência, né? 1 sobre 2. Bom, fazendo aqui um ajuste na fórmula, né? Fazendo menos com menos mais, realizando aqui a operação menos com menos mais, invertendo aqui, a gente fez só um rearranjo aqui, né? Ficou 0 mais 6,99n menos 5, mais 10n menos 11 ao quadrado, mais 14,77n menos 16. Bom, desenvolvendo esse polinômio, precisa elevar ao quadrado isso aqui, precisa elevar ao quadrado, precisa elevar ao quadrado, né? MSE ficará em função de n, né? Em um polinômio de segunda ordem, porque a gente só tem aqui o 2, tá? E tudo isso é elevado à raiz quadrada, né? Então, depois disso, a gente vai derivar e encontrar, então, o valor de n que minimiza MSE. Então, deriva igual a zero, podemos, então, isolar o n. Então, a derivada de um quadrado vai ser um valor de n elevado à primeira potência, né? E por isso a gente vai encontrar, então, um único valor de n, tá? Bom, encontrado n, a gente pode, então, encontrar o valor do desvio padrão, né? Quando a gente encontra o n, a gente já sabe qual é o valor dele que vai compor a fórmula do log distância, né? Então, a gente vai colocar aqui nessa fórmula, olha, o valor do n encontrado, né? Então, aqui vai ser zero mesmo, então a gente vai ter 10 vezes o n encontrado, vezes o log de d, que vai ficar em função de d0. Então, a gente pode trazer e encontrar o valor do desvio padrão, né? Ele vai ser igual ao valor do MSE, né? Dividido pelo número de amostras, tá? PI, né, é o valor atual medido em alguma distância D, o PI, né, com circunflexo, é o valor estimado da potência na distância D, e K vai ser o número de amostras da medição. Então, a gente consegue, então, calcular o desvio padrão, tá?
Olha, o N é o valor que minimiza o MSE, tá, de N. Desculpa, esse aqui, gente, é a variância, tá? E aqui é o desvio padrão, tá? Aqui embaixo a gente vai ter o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, tá bom? Bom, alguém tem alguma dúvida sobre a determinação do valor do N através de dados medidos? Deixo aqui para vocês o exercício, né, de desenvolver aquele polinômio, tá? Derivar e igualar a zero, para finalmente encontrar o valor do N. A resposta está no livro do Rapaport, tá bom? Vocês podem encontrar lá esse exercício resolvido lá no livro do professor Rapaport, que está lá nas referências da primeira aula, tá? Logo no primeiro dia de aula que a gente colocou as referências bibliográficas. Bom, então agora a gente vai revisar alguns conceitos de estatística, a gente vai ver uma parte um tanto quanto não muito agradável da parte de redes móveis, né, onde a gente vai ter um pouquinho de estatística aqui para determinar um percentual de área de cobertura, mas ele é necessário caso um dia vocês possam precisar, né, usar essa ferramenta em algum trabalho que vocês precisem desenvolver com redes móveis, tá? Bom, uma revisão de estatística é a gente entender aqui somente, relembrar, né, o cálculo do valor da média, né, que vai ser, se você tem um conjunto de dados quaisquer, variando de x1 até xk, né, onde k representa o total de amostras, a gente pode representar o valor da média por m, né, uma outra maneira de representar o valor da média é mi, né, a variável mi, e aí ele é igual, essa média, a somatória de todas as medidas de x1 até xk, né, dividido pelo total de amostras, que seria o próprio k. Então, a variância ela é denotada pelo desvio padrão ao quadrado, né? Então, a variância ela vai ser igual ao somatório dos dados medidos menos a média, né, ao quadrado, dividido pelo número de amostras, tá? E o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância, tá? Então, em um ambiente de sombreamento log normal, né, um ambiente que possa ser representado através da fórmula de perda do sombreamento log normal, a perda de percurso e a potência recebida em uma distância d, elas são variáveis aleatórias com uma distribuição normal em decibéis, tá? Então, a gente pode fazer essa afirmação, tá? Sobre um ambiente, sobre um determinado ambiente onde a gente vê características da representação da distribuição gaussiana. Então, se um determinado ambiente tem essa representação, então, nós podemos afirmar que a perda de percurso e a potência recebida, consequentemente, porque a potência recebida ela é a potência transmitida menos a perda, não é? Então, se a perda ela é uma variável aleatória, então a potência recebida também será, porque o valor da potência transmitida é um valor constante, tá? Então, segue a representação da potência recebida, segue a forma da curva da perda. Tudo bem? Bom, aí algumas vezes, durante o projeto de um sistema radioenlace, algumas vezes não, sempre, né, que a gente vai fazer um projeto de radioenlace, usando o modelo de perda, nós fazemos sempre duas perguntas, né, duas perguntas, elas são frequentes durante o projeto. A primeira é, qual é a média da potência recebida a uma distância d de um transmissor? Então, essa daí sempre a gente vai se perguntar, né? Se eu quero colocar um transmissor no Castanheira, no Shopping Castanheira, qual é a média da potência na Cidade Nova? Qual é a média da potência na Augusto Montenegro, em algum ponto da Augusto Montenegro? Eu preciso saber isso para poder saber onde eu vou colocar o outro transmissor. Se aquela média da potência ela já é insuficiente para atender os usuários que estão localizados a uma determinada distância D da antena. Então, na verdade, o que a gente quer saber aqui é até onde vai a cobertura dela, tá?
quando a gente faz essas perguntas de qual o valor da potência recebida num determinado ponto, qual é a área de cobertura de uma determinada antena, para eu poder, então, pensar em qual é a outra posição que eu preciso colocar a outra antena, tá? Para não deixar aquele usuário sem cobertura. Bom, a outra pergunta que a gente precisa responder é qual é a probabilidade, desculpa, qual é a probabilidade que a potência recebida expressa em decibéis a uma distância d está acima ou abaixo de algum valor fixo. Aí esse valor fixo aqui é representado pelo G, tá? Novamente expressa em unidades de potência, tais como dBm, né, ou dBW. Então, primeira pergunta, qual é a média da potência a uma distância d, né? E qual é a probabilidade de um determinado valor de potência recebida a uma determinada distância estar acima ou abaixo de algum valor fixo, tá? Então, são duas perguntas de projeto, tá? Para que eu preciso responder durante o projeto de localização de um determinado transmissor. Bom, para isso a gente vai falar um pouco sobre as propriedades da distribuição gaussiana ou distribuição normal, né, que serão usadas durante o projeto, né? A potência recebida, como eu já falei anteriormente, ela é normalmente distribuída, né? Ela segue a distribuição normal, porque a perda tem esse comportamento. Estou falando de novo aqui, só para a gente relembrar, que é um ambiente de sombreamento log normal, tá? Só um momento, eu estava vendo se tinha alguma pergunta. E por isso, pelo fato dessa potência recebida ser normalmente distribuída, ela é caracterizada por duas métricas da estatística. Quais são essas duas métricas? Que caracterizam totalmente uma distribuição normal. É a média e o desvio padrão. Então, são as duas métricas da estatística que nós vamos usar aqui para representar a nossa potência recebida, tá? Relembrando, nós estamos aqui interessados em definir a probabilidade, né? A gente está interessado em saber qual o valor da potência, que ela seja maior ou igual a esse valor aí, y, ou o PR seja menor ou igual a esse valor y, tá? Já mudei aqui para y, que na verdade era g antes. Bom, e aí, como é que a gente representa uma distribuição normal, né? Essa aqui é a representação de uma distribuição normal, tá? E a PDF, né? A função densidade, né? De probabilidade. Né? Então, essa figura aqui, ela mostra a PDF de uma distribuição normal para a potência recebida em alguma distância fixa, ou seja, a média aqui dessa distribuição normal é 10, né? E o desvio padrão é 5. O eixo aqui é a potência recebida e o eixo Y é a própria probabilidade, é o valor de probabilidade. Então, aqui um exemplo de utilização dessa curva, né? Assim, olha, qual a probabilidade de PGR ser menor do que 3,3, né? Qual a probabilidade da potência recebida ser menor que 3,3, né? Então, esse valor aqui é dado através da área marcada sob a curva, porque a gente quer menor, né? Então, vai ser de 3,3 para baixo, né? E aí a gente pode, então, usando lá as propriedades de valor, né, de um determinado valor de probabilidade, como o cálculo da área embaixo da curva, certo? Uma outra maneira da gente encontrar esse valor é usando a própria CDF, né, a função de distribuição acumulativa. Né? Aqui é o plot, né, de uma distribuição normal, a mesma descrita previamente. Então, nesse caso aqui, a maneira da gente encontrar o valor dessa probabilidade é onde nós temos o ponto de encontro. Olha. É o ponto de encontro entre a linha vertical de 3,3, onde ela vai interceptar a curva. E então, isso corresponde ao valor, nesse caso, de 0,09. Então, assim, a probabilidade do nível de sinal ser menor ou igual a 3,3 é igual a 0,09, tá?
Então, onde ele encontra o valor da curva, né, da CDF, a gente, então, corre para encontrar o valor de probabilidade, tá? Essa leitura pode ser feita também da seguinte maneira: se eu pegar um valor aqui de 0,5, por exemplo, se eu quiser saber qual é a média, né, do valor do nível de sinal, onde eu posso encontrar 50% de probabilidade de encontrar um nível de sinal no valor de 50%, né, dessa média, eu também faço, na verdade, agora, na horizontal o valor, onde ele tocar a curva, eu desço, e aí eu vou encontrar o valor 10. Então, eu já tenho uma noção de que 50%, né, de probabilidade eu tenho de encontrar um nível de sinal em algum ponto no valor de 10, no caso aqui de 10 dBm, tá? Então, aí se eu subir mais um pouco aqui, e aqui é 0,7, né, aqui então seria, provavelmente aqui mais ou menos 90%, se eu jogar para cá e descer na curva, teria um valor de aproximadamente 13, né? Então, eu poderia dizer que 10%, que é o que falta para chegar em 1, então 10% das localizações tem nível de sinal maior que 13 dBm, por exemplo, tá? E se eu quisesse saber, se eu quisesse fazer uma interpretação aqui dessa curva, sobre a maior parte dos pontos, né? Aí eu viria aqui para baixo, bem aqui embaixo, assim, no 5% aproximadamente, ou 10%, aqui mesmo, né, no 0,09, que vai dar 0,01. Se eu jogasse aqui, eu diria que 90%, aí eu faço a leitura ao contrário, 90% das localizações em torno daquela antena tem um nível de sinal maior que 3,3, tá? Isso são maneiras da gente interpretar o gráfico de CDS, né, que vem lá da estatística, tá? A gente interpreta sempre no 90, no mediano, e aqui embaixo nos 10%. Fazendo, no caso do 90 e dos 10%, a gente faz uma interpretação contrária, né? Se a gente chega no 10%, a gente faz maior que esse valor, ou seja, 90% da variável que a gente está se referindo aqui no eixo do X. 90% dela tem um valor maior que esse. E aqui em cima é o contrário, onde eu estou no 90, eu falo dos 10%. 10% vai ter um valor maior do que esse que ele está mapeando aqui no eixo do X, tá? Tá caindo aqui a projeção dele no eixo do X. Alguma dúvida, gente, sobre PDF, CDF? Tudo bem? Podemos continuar? Pode sim. Ok. Só um instante. Cadê? Bom, voltando para PDF, né, a representação da função normal, né, da distribuição normal, e acho que isso vem lá também da disciplina de probabilidade, né, de probabilidade estatística. Eu acho que é o finalzinho da disciplina que vocês veem os diversos tipos de distribuição. Essa distribuição normal, ela é representada através da seguinte fórmula, tá? 1 sobre o valor do desvio padrão, né? Raiz de 2 vezes o P, né? E elevado a menos x menos m sobre 2 vezes o desvio padrão ao quadrado, né? E esse menos x menos m elevado ao quadrado. Então, essa fórmula aqui representa essa curva. Então, essa curva ela vai ser mais achatada ou mais estreita, dependendo dos valores que nós vamos setar aqui, para o desvio, para a média, para o P, tá? Então, vai depender aqui dos valores que a gente tem, que a gente vai representar. Né?
Então, se eu tenho essa representação da curva, né, agora eu posso trabalhar com ela. Não é uma equação simples, né? Nós temos aqui uma exponencial, né? Ela não é uma equação muito simples. Então, a gente vai ver uma técnica aqui para a gente tentar simplificar o uso dessa fórmula, tá? Para poder, então, encontrar as diversas probabilidades que a gente pode precisar para responder a segunda questão. Lembra que a gente tinha duas questões para responder, né? Então, para responder essa segunda questão aqui, qual é a probabilidade que a potência recebida a uma distância d está acima ou abaixo de um valor? Para a gente não usar nu e cru essa equação, para a gente não usar ela como ela está, nós vamos ver uma maneira de simplificar, né, essa fórmula para que a gente tenha, então, o valor da probabilidade, tá? De maneira mais acessível. Então, para encontrar a probabilidade de uma variável aleatória gaussiana normal, né, entre parênteses, está acima de um determinado valor x0, nós podemos integrar essa PDF, né? É a mesma coisa que a gente está fazendo isso aqui, ó, a integração dessa área aqui. Se eu tenho essa curva representada, né, quem representa essa curva é aquela fórmula, essa fórmula aqui, bem complexa, né? Então, eu posso integrar ela nesse período aqui desejado, tá? Então, a integração, a maneira de representar é do valor x0 até o infinito, né? Poder calcular a área, né? Aí colocamos aqui a representação da fórmula, dx. Então, uma PDF gaussiana, a gente vai começar a reescrever essa fórmula para a gente tentar simplificar. Então, pode ser reescrita através da substituição, né, de x0 menos m sobre o valor do desvio padrão, a gente vai chamar isso agora de y, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, onde tem essa representação, a gente vai substituir por y. Então, ficou menos y ao quadrado sobre 2, permanece aqui o desvio sobre raiz de 2π. Mudamos aqui o valor do x0, porque a gente está fazendo uma mudança de variável, né? Então, o x0 aqui vai ser igual, né, a x0 menos m sobre o valor do desvio padrão, tá? E agora, o nosso x0 também vai ser x0 menos m sobre o valor do desvio padrão. Então, considerando agora m igual a 0, né, e o desvio padrão 1, então, essa função é chamada de Q-function, né? E ela é definida como o que dizer. Isso também vem lá da estatística, tá? Esse conceito de função Q. Então, o que dizer, ele vai ser igual a integral de z até o infinito dessa normal, né? Já que a gente já chamou a média de 0 e desvio padrão 1, então, ou seja, a representação do PR, da potência recebida, em função da gaussiana, ou seja, do y ser maior do que o valor que eu quero saber, qual é a probabilidade dele ser maior que esse valor, menos a média sobre o desvio padrão, vai ser igual à própria função Q, né? Quando eu substituo o z por x0 menos m dividido pelo desvio padrão. Então, eu estou fazendo uma simplificação da simplificação ao dizer que eu posso considerar, então, a minha potência recebida igual à própria função Q, que vai ser igual ao que dizer se eu substituir esse x0 menos m sobre o desvio padrão pela variável z. Bom, essa função Q, ela é arredondada por duas expressões analíticas, tá? O que dizer ele é maior ou igual a toda essa fórmula que está do lado esquerdo, tá? Ou ela é menor ou igual à fórmula que a gente usualmente já costuma ver para representar a gaussiana. Então, para valores maiores do que 3, esses limites, né, o limite inferior aqui do lado esquerdo e do lado direito, eles se aproximam de que dizer. Então, duas importantes propriedades da Q-function são o Q de menos z é igual a 1 menos o Q de z, e o Q de 0 é igual ao valor de 1 sobre 2. Essa é a tabela do Q de z, tá? E ela foi construída aqui até o valor de 3,9, né? Então, para valores de z maiores que 3,9, deve-se usar a equação anteriormente descrita de Q de z. Essa aqui é uma fórmula, é um gráfico da representação de Q de z, tá? Em função do z
E é o plot da tabela anterior, né. Notem isso aqui, ele cai até o valor de 3,9, né, porque o valor dele é 0,0005, né, no eixo Y. Então essa é a representação da função Q de Z. Bom, uma outra fórmula que vai ser usada aqui para a gente tentar simplificar o cálculo da área, né, de uma função gaussiana, são as funções erro, F e função erro de C. Então, essa função de erro, ela é chamada de função erro de Gauss. Ela foi criada para poder auxiliar a calcular a integral da distribuição normal. Então, a função erro de Gauss, de Z, ela é igual a 2 sobre raiz de P, integral da exponencial de menos x ao quadrado d de x, e essa integral tendo limites de 0 a z. Então, e a função erro complementar de Gauss, ela é definida como 2 sobre raiz de P, agora inverte, né, põe de z até o infinito, é menos x ao quadrado d de x. Então, essa função complementar do erro de Gauss, ela está relacionada com a função erro de Gauss através da seguinte equação. A complementar do erro de Gauss é igual a 1 menos o próprio valor do erro de Gauss, em Z. E a função Q está relacionada com a função erro de Gauss e com a complementar através das seguintes fórmulas. Tá? O Q de Z é igual a 1 sobre 2, 1 menos o erro de Gauss, Z sobre raiz de 2, que vai ser igual a 1 sobre 2, a complementar do erro de Gauss, tá? Tendo como coeficiente aqui Z sobre raiz de 2. A função complementar de Gauss Z vai ser igual também a 2 vezes o que? Raiz de 2Z. A função erro de Gauss ela é igual a 1 menos 2 vezes o valor da função Q, raiz de 2Z. Bom, essas são 3 fórmulas que fazem a relação entre Q com o erro de Gauss e com o erro da complementar de Gauss. Isso vai nos ajudar a simplificar aquela integral lá da função gaussiana. Bom, agora, como o PRD é uma variável aleatória, né, que é gaussiana, com média e desvio padrão, então a probabilidade dele estar acima de um valor pode ser dada por... Bom, aí a gente já vai buscar os conceitos anteriores foram descritos. Então, a probabilidade, né, de eu encontrar o valor da potência recebida maior do que o valor G, né, ele vai ser igual à função Q, tá? Usando todas as simplificações possíveis para poder aproximar, para usar a fórmula da própria função Q, tá bom? Vai ser igual ao valor G, que é o valor que eu quero, que é o meu valor referência, né? É dele que eu quero encontrar a probabilidade, menos a média, não tenho lá na fórmula a média, a gente viu bem aqui, ó. Na representação dela, aqui, ó. X0, né, menos o valor da média sobre o desvio padrão. Esse é o valor que eu quero, esse é o nosso G. Essa aqui, como é a média, a gente vai considerar a média do nível de sinal. Então, vai ser aquele PR com o traço em cima, tá? Que aí a gente vai escolher, vai usar um modelo de propagação para poder encontrar esse valor médio, tá? E o desvio padrão calculado dos dados medidos. Então, vamos lá, voltar à nossa representação simplificada da probabilidade de encontrar um valor de PRD maior do que o valor G, ele é igual à função Q, dentro a gente vai ter o próprio valor G, menos a média do nível de sinal na distância D, dividido pelo desvio padrão, né, representado aqui. Então, esse aqui, a probabilidade de estar acima de um determinado valor. E a probabilidade de estar abaixo, a gente vai fazer a inversão aqui, ó, dos dois. O PRD vem para frente, o menos G vem para trás, tá? E continuamos usando a mesma função aqui. Só mudamos aqui de maior para menor. Bom, essa aqui é o auge da simplificação, tá? Para que a gente possa utilizar para cálculo de valores de nível de sinal, qual é a probabilidade de encontrar um sinal abaixo ou acima de um determinado valor, tá? A gente pode
pegar diretamente os valores da média, do desvio padrão dos dados naquele local, e entrar aqui na fórmula da função Q e usar. No MATLAB tem essa função, né? Eu acredito que no Python também deve ter já essa função embutida. No MATLAB eu acho que o nome é QFunction, se eu não estou enganado, tudo junto, não tenho muita certeza agora, mas eu acho que sim. Bom, respondendo a pergunta, né, as duas perguntas, a gente vai ter, então, determinação do percentual da área de cobertura. Nós vamos entrar agora no cálculo dessa determinação. De fato, por enquanto, a gente estava só fazendo alguns questionamentos pontuais sobre o que está acontecendo dentro da área de cobertura daquela antena. Então, qual o valor do nível de sinal num ponto? Foi a primeira pergunta que nós respondemos através de modelos de propagação, né? Então, que é esse aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui só um pouquinho de slide para mostrar para vocês. Bom, qual é a média do sinal, uma distância dele no transmissor? A gente pode usar o modelo de log distância ou o modelo do sombreamento log normal, né? E qual é a probabilidade de encontrar a potência recebida abaixo ou acima de um determinado valor? A gente já viu que a gente pode usar a função Q, bem simplificada, para nos responder essa pergunta, tá bom? Aqui, essa ou essa aqui, dependendo se é maior ou menor. Agora nós vamos fazer o cálculo mesmo do percentual da área de cobertura, né? O interesse consiste no seguinte problema: dado uma área de cobertura que a gente vai considerar aqui como circular, uma outra simplificação, a gente sabe que na prática não é circular, tá? Vai depender dos obstáculos por onde o nível de sinal terá que passar, né? Terá que para poder alcançar o receptor. Então, dado uma área de cobertura circular com raio R de uma estação rádio, e vamos ter também um nível desejado, um valor, né, desejado do nível de potência. Então, encontre qual é o percentual útil dessa área de serviço, né, que a gente vai chamar aqui de U de G, tá? Exemplo, o percentual da área com nível de sinal que é igual ou maior do que um valor, determinado valor G. Então, dada uma bem conhecida probabilidade de cobertura no limite daquela célula. Então, vamos lá. Essa representação ideal, né, de uma determinada área de cobertura, no centro ali, ó, a gente vai ter a origem da célula, onde provavelmente não, onde de fato está o transmissor, né, de sinal para toda essa área aí. O Rzinho é a distância radial D do transmissor, né, e esse Rzinho ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual ao raio da célula, né, e esse raio da célula é o raio onde você consegue conectar, né, no transmissor. Então, a gente já viu, pela definição anterior, né, qual é a probabilidade da potência recebida ser maior do que um determinado valor, né? Nós acabamos de ver, isso é definido através da função Q, né? Então, é a probabilidade de que a potência recebida aleatória, a uma distância D, é maior do que o valor G, dentro de uma pequena área incremental D de A. Então, o valor de U de G, que é a percentual de área de cobertura, pode ser encontrado pela seguinte fórmula de integração sobre toda a área da célula, né? dq é a variação do ângulo. Então, nós vamos ter aí uma integral dupla para representar o percentual de área de cobertura, tá? Então, se ninguém sabe por que vocês viram o cálculo anteriormente, né? Vocês estão vendo o cálculo, porque vocês abordaram o cálculo durante todo o curso, agora vocês conseguem compreender um pouco em redes móveis o porquê da utilização, tá? Para compreender, né, e conseguir descrever esses fenômenos, né, para a área de propagação. Bom, então aqui a gente tem o percentual de cobertura U de G, vai ser igual a 1 sobre PR ao quadrado, integral da probabilidade de se encontrar o valor do sinal maior que um determinado valor, né, nessa pequena área aqui, na área incremental chamada D de A. Quando a gente expande isso aqui, né, o valor da probabilidade, a gente traz de lá a fórmula, né, R de R dQ, né, e vamos ter aqui, então, uma integral dupla.
E aí a gente já sabe que a probabilidade de se encontrar maior que um determinado valor vai ser a própria função Q de G menos PRD sobre o valor do desvio padrão. Essa média da potência de sinal pode ser substituída pela própria fórmula lá do log distância, né? PT menos PLD0 mais 10N log de R sobre D0, né? Onde o R, como nós vimos aqui anteriormente, é a distância D do transmissor, é a própria distância D, né? Por isso que não está D sobre D0, está o próprio R, porque vamos usar aqui a representação que foi colocada para percentual de cobertura. Então, a perda de percurso em uma distância R pode ser expressa como? Então, agora vamos usar aqui de toda a nomenclatura utilizada no problema. Então, o problema diz que a transmissora está na origem, chamada de O. O R é a distância D do transmissor, né? Sabe que o R tem que ser maior que a distância de referência, né? Maior ou igual à distância de referência. E temos o R grande, que é o limite da célula, né? Então, a gente vai ter aqui o cálculo da PL, né? Do path loss, né? Da perda de percurso do centro, da origem do transmissor para R, que vai ser igual ao PL do centro para D0, né? Que é o próprio PL D0, mais a PL de D0 para R, né? De D0 para R, menos a PL de R, de Rzinho para R grande. Sim, tá complicado isso aqui, tá? Mas é por um bom motivo, é para a gente tentar simplificar esse cara aqui dentro da função Q, tá? Então, a gente precisa, por isso que foi feito esse desenho aqui. Então, de 0 para D0, D0 para R grande, né? O PL de D0 para R grande, mais a PL de R para Rzinho, tá? A gente inverte aqui o sinal para poder fazer essa somatória, né? Lembrando que esse ponto O é onde a estação base está localizada, é onde está o transmissor. Opa, acabei pulando uma slide. Bom, voltando então para a fórmula da PLR, então chegamos aqui nessa fórmula da PL de 0 para R. Vamos trazer então essa representação para a fórmula da perda de percurso no raiozinho, no Rzinho lá, que é a própria distância D. Vai ser igual a 10 vezes o N log de R D0, mais 10N de log R sobre R, mais a própria PL D0. Isso aqui é a rearrumação dessa descrição sobre o que está acontecendo em Rzinho, né? A gente tem aqui o próprio PL D0 aqui, e aqui a gente tem a representação de D0 para R e de R para Rzinho. Foi representado aqui através dessa fórmula em decibéis. Bom, e agora? Então, a nossa probabilidade de encontrar um sinal maior que G, voltando para a fórmula Q, né, que é G menos PRD sobre o desvio padrão, a gente pode dizer, se a gente quiser representar ela como a função erro de Gauss, que ela é meio menos 1 meio a função erro de Gauss de G menos PRD sobre o desvio padrão que multiplica a raiz de 2. Né? Então, essa aqui é uma das propriedades que relacionam a função erro de Gauss com o Q, que nós vimos anteriormente. Então, a gente ignora isso aqui e já passa a trabalhar somente com essa parte, tá? Então, meio menos meio do erro da função Gauss vai ser G menos, aí agora a gente vai expandir esse PRD usando P de T menos PLD mais 10N de log de R sobre D0. Tá? Que é quem isso aqui? Da onde veio esse R sobre D0, gente? Isso aqui tudo junto é o próprio PRD, né? PRD aqui, ó, PT menos PLD mais 10N de log de R sobre D0. Por que aqui nós temos um PLD?
Antes a gente tinha aqui um PLD 0, lembra? E aqui era 10N de D sobre D0, né? Só que nós não mudamos a fórmula para essa representação aqui, então a gente precisa representar dessa maneira, olha. 10NR sobre D0, né? Vai ser igual a quem? O PLD, né? A gente vai chamar de PLD toda a distância que esteja relacionada com o próprio R, né? Vamos substituir por D aqui. Aí nós vamos ter uma convivência, por enquanto, do R e do D juntos aqui, sendo que eles podem estar representando a mesma variável, né? E aí a gente faz a representação, então, joga aí o que tinha aqui dentro. Bem aqui a gente vai expandir de novo, ó. Vamos manter o R sobre D0, né? E vamos colocar PL D0, que é a própria perda na distância D0, tá? Mais 10 vezes o N do log do R sobre D0. Aí a gente traz aqui o cara para cá, né? Mais 10 vezes o N do log do R sobre R0. Esse cara bem aqui. Então, a gente substitui tudo por essa combinação que a gente tinha feito aqui anteriormente, tá? E aí a gente tem, como simplificação, a probabilidade da perda, meio menos meio do erro da função Gauss, o coeficiente dessa função Gauss é essa equação, onde o G nós temos, né, é dado, o P de T deve ser dado para nós, a perda na distância D0 também nos é dada se nós fizemos a medida, a distância D0, ou a gente calcula pelo espaço livre, né? O N a gente também já deve ter da região, calculado através das medidas, usando o erro médio quadrático, né? O R a gente tem, o D0 a gente tem, o Rzinho a gente vai ter, que é a distância que a gente quer calcular, né? Onde a gente está querendo fazer o cálculo. O desvio padrão a gente tem, porque também já calculamos das medidas, né? E aí a gente pode, então, usar a função erro de Gauss. Ela também já vem, nas diversas linguagens de programação, ela já vem embutida. Já vem a função feita para a gente poder utilizar essa função erro de Gauss. E aí a gente tem, então, a gente pode substituir aqui para poder deixar essa fórmula mais bonitinha, a gente vai chamar de A, o G menos o PT mais o PLD0 mais 10N log de RD0 sobre o desvio padrão raiz de 2, chama de A, e chama de B 10N log de E dividido por desvio padrão raiz de 2. Aí a gente vai dizer, então, que a função área de cobertura vai ser igual a meio menos 1 sobre R ao quadrado, integral de F, A mais B, Ln de R sobre R, RdR. A gente pode simplificar essa U de G através dessa forma. Ficou feia ainda, né? Mas se a gente chamar A mais B log de R sobre R de T, a gente vai ter aqui, olha, desculpa, se a gente substituir por A mais P log de R sobre R, a gente vai ter o percentual de cobertura como meio, né? 1 menos R, F de A, mais o exponencial de 1 menos 2 vezes AB sobre B ao quadrado, que multiplica 1 menos a função erro de Gauss, 1 menos A vezes B dividido por B, onde A e B são essas duas equações que estão aqui em cima, tá? Esse aqui, lembrando que é o log da exponencial, tá? Aqui em cima. E aí a gente pode ter sempre essa função já implementada para a gente calcular o percentual de cobertura. Então, se a gente tiver como uma simplificação da simplificação e disser que em um determinado nível, em uma determinada área, o nível de sinal eu quero que ele seja exatamente G, né? O PR vai ser igual a G, né? Então, a gente simplifica o de G, a gente vai cair nessa fórmula aqui, que vai ser dependente somente de B, tá? O A vai sumir aqui dessa equação, porque eu vou ter aqui, eu vou igualar um determinado valor, não vai ser nem maior nem menor que um determinado valor. Então, aqui é um exercício que tem lá no livro do professor Rapaport, onde ele pede para predizer o percentual de área dentro de um raio de 2 quilômetros da célula. Ele já dá o R grande aqui, que o valor é 2 quilômetros, né? 2.000 metros. E ele pergunta qual é a predição, né? Quanto poderia ser, né, o percentual de cobertura? Vamos predizer aqui o percentual de cobertura para que o sinal recebido seja maior do que menos 60 decibéis, dBm, né?
Aí a gente vai pegar e usar o valor do A, né, e do B, vamos definir o valor de A e B, onde o A vai ser a potência mínima menos o PR, desculpa, na região. Então, a potência mínima que ele quer, menos 60, né? Menos o valor usado pelo modelo de propagação naquele lugar, ou seja, a gente vai ajustar o modelo log distância já deve ter sido previamente ajustado com medidas, o valor do log distância. A gente usa aqui o próprio modelo de propagação para encontrar a potência média do sinal dentro daquela região. E aí usa o desvio padrão também do modelo de propagação, né, do ajuste do modelo de propagação, feito através de medidas. Raiz de 2, a gente tem, então, o valor do A de menos 0,3163. O valor de B, a gente vai usar nele somente o N, né, que aqui a variável vai ser o valor do N, calculado também através do modelo de propagação, né, o N que foi usado no modelo de propagação a gente coloca aqui, e o desvio padrão também feito através das medidas, que no caso do exemplo lá do livro é 4,4 e 6,17. Então, nós vamos ter aqui o valor de A e de B. Aí vamos para a fórmula do percentual de cobertura, a fórmula completa, né, porque nós estamos querendo aqui um sinal maior do que menos 60, não é igual a menos 60. Então, não podemos usar essa simplificação do slide anterior, onde ele ficava só em função de B. Como ele é maior, a gente usa a fórmula completa, que é 1 menos o erro da função de Gauss de A, mais a exponencial de 1 menos 2AB sobre B ao quadrado, que multiplica 1 menos o erro de Gauss, 1 menos AB sobre B. Então, fazendo o cálculo do A, do B, né, e o U, olha, no MATLAB a função erro de Gauss é o próprio RF, não sei se vocês estão conseguindo enxergar essa linha de comando aqui embaixo, tá? Então, o percentual de cobertura que ele vai nos dar é 0,8983, ou seja, a interpretação aqui é o seguinte, que foi encontrado uma probabilidade de 89, né, uma probabilidade não, desculpa, foi encontrado o valor de 89,83%, né, ou seja, quase 90%, né, de área de cobertura, dentro da área de cobertura, de encontrar, então, níveis de sinais maiores que menos 60 dBm, tá bom? Então, dentro de um raio de 2 quilômetros da célula, eu tenho 90% dessa área tem um sinal maior do que menos 60 dBm, né? O que é excelente, né? Até 2 quilômetros, a gente tem um sinal bom de menos 60 dBm, 90% de área de cobertura, então está excelente. Aqui está maior, que é para poder enxergar a função RF aqui no MATLAB, a expressão das fórmulas. Tudo bem, gente, até aqui? Eu só me perdi mais na parte lá do modelo de propagação, mas depois eu assisto de novo na gravação. O Kaique tá gravando. Só um momento. Bom, então a gente termina aqui a parte do projeto de radioenlace, usando o modelo de perda, né? E a gente vai entrar agora nos modelos de propagação outdoor, que é o motivo do trabalho de vocês, né? Do trabalho final da disciplina, né? Aqui eu vou descrever alguns modelos, né? Vou tentar descrever todos os que estão lá no artigo base do trabalho que vocês vão utilizar, né? Primeiro eu vou falar de todos os que já tinham no slide, depois a gente entra, eu vou abrir o próprio artigo para a gente olhar os modelos que não estão aqui, mas que estão lá, tá? Olha, não existe só esses modelos que eu mostrei anteriormente para vocês, o modelo log distância e o modelo sombreamento log normal, não tem só eles. Né? Existem diversos outros modelos na tentativa de representar o nível de sinal em um determinado ambiente. E geralmente essas transmissões de rádio, de sistema de comunicação móvel, eles acontecem em terrenos irregulares. Né? O perfil do terreno ele precisa ser levado em consideração. A presença de árvores, de edifícios e de outros obstáculos também deve ser levados em consideração. Existe um grande número de modelos de propagação disponíveis, né, para predizer esse nível de sinal em um terreno irregular.
primeiro modelo que foi proposto depois do logo distância e do sombreamento é o modelo Okumura, né? Ele é datado de 1968, tá? E ele foi feito através desse pesquisador chamado Okumura na região de Tóquio, né, no Japão. Ele fez extensas medidas saindo de Tóquio, né, e indo em direção à área periférica da cidade, né? E ele é a base da maior parte dos modelos de propagação, tá? Ele tem a intenção de atingir áreas urbanas, né? Tem essa intenção, a distância de 1 até 100 quilômetros, né? A validade dele, a frequência que ele se propôs a trabalhar é de 150 MHz a 1920, né, MHz, embora ele seja extrapolado até 3 GHz. Né? E as antenas as quais eles têm validade para serem utilizadas é a antena nas alturas desde 30 metros até 1.000 metros, a antena transmissora, tá? Então, a equação da perda que representa, que foi deduzida pelo Murahata, ela vai ser igual a alguns coeficientes, né? Como, por exemplo, L, uma perda chamada L, em função da frequência da portadora FC e da distância em relação à antena, né? Então, é a perda de percurso de espaço livre na distância D e frequência de portadora F, mais um coeficiente chamado A de Mi, né? A Mi FC de D, atenuação média adicionada ao espaço livre. O G de área é o ganho devido ao tipo de ambiente, né? E o GH de T é um fator de ganho devido à altura da estação base transmissora. Representado aqui o GH de T por 20 vezes o log da altura da antena dividido por 200. E o GH de R é o fator de ganho em função da altura da antena receptora, que vai ser igual a 10 vezes o log de H de R dividido por 3, né, a altura da receptora, dividido por 3. Se a altura da receptora for menor ou igual a 3 metros, se a altura da receptora estiver maior que 3 metros e menor que 10 metros, a gente vai ter um 20 log de HR sobre 3 nessa fórmula. Esses aqui são os gráficos gerados pelo pesquisador na época das medidas. Tá? É um gráfico aqui da atenuação média, que é um dos que compõe aqui o valor da perda, né? Aqui, essa atenuação média. Então, precisa consultar neste gráfico aqui. Não existia naquela época ainda uma equação matemática para representar. Ele traçou os gráficos e os projetistas usavam esses gráficos aqui para encontrar, então, os valores médios, para colocar na equação representativa de perda. Esse aqui é o fator de correção de ganho de área, né, que vai depender da área, ó, área suburbana, uma área quase aberta e uma área aberta. Então, aqui está a frequência de operação, aqui tem a frequência de operação também para atenuação média. Notem que esse gráfico aqui, ele tem 3 eixos, né? Ele tem esse eixo aqui da frequência, tem esse eixo aqui que representa a distância, e tem, então, finalmente, o eixo da atenuação média, né? Onde ele deve encontrar, então, finalmente, o valor. E aqui a gente tem a altura da antena de 200 metros e a altura da receptora de 3 metros. Ele era considerado estar entre os mais simples e melhores em termos de precisão, né, em fazer a predição da perda de percurso. Só um momento, por favor. Só um momento. Bom, e a maior desvantagem, né, em relação a ele, é a sua resposta lenta, né, a rápidas mudanças no terreno. Por esta razão, o modelo é bom para áreas urbanas e suburbanas, mas não tão bom para áreas rurais, né.
Então, os valores de desvio comuns no uso do modelo, entre perda de percurso medido e predito, ficam em torno de 10 a 14 decibéis, o que para a época eram considerados valores aceitáveis, tá? É um valor alto, né, para os dias de hoje, onde a gente tem modelos cada vez mais precisos para representar determinados ambientes, mas para a época ele tinha uma precisão aceitável, né, em virtude dos projetos que eram feitos. Então, aqui é um exercício que vocês podem estar fazendo, tá? Para exercitar, enquanto mexer exercitar manipular essas curvas aqui, tá? Ele fica aqui em função da antena, ó. Ele diz que está a uma distância de 50 quilômetros, a altura do transmissor é 100 metros, a altura do receptor é 10 metros, em um ambiente suburbano, se a estação base irradia uma IRP de 1 kW em uma portadora de 900 MHz. Então, ele pede para encontrar a potência no receptor. E pede para assumir uma antena com ganho unitário. Tá? Essa aqui é a resolução, né, que vocês podem estar analisando melhor depois em casa. Né? Primeiro se calcula o primeiro item lá, o LF, tá, que compõe a perda, que é a perda de espaço livre, usando a equação de espaço livre. Né? Vai depender aí do valor do comprimento de onda, que depende da frequência da antena. A distância do receptor foi dada 50 km, transforma em metro, fica 50 vezes 10 a terceira, ou 50 mil metros. Né? E a gente encontra, então, a perda do espaço livre de 125,5. Então, das curvas do Okumura, a gente, se pegar a curva em 900 MHz e 50 km, a gente vai ter uma atenuação média de aproximadamente 43 decibéis. E na curva diária, a gente vai encontrar um valor de aproximadamente 9 decibéis. Então, indo lá na curva e tentando fazer essa aproximação, cadê? Peraí, estava indo na direção errada aqui. A gente pega aqui aproximadamente, é complicado ver aqui, né, de 700, porque a escala aqui é logarítmica, ó. De 700 a 1000, né, é por aqui assim, 900. Então, eles já contavam com esse tipo de erro aqui, né, a gente joga aqui em cima da curva de 50 quilômetros aqui, ó, que é a distância, 50 quilômetros. Então, onde a frequência encontra a curva da distância, a gente, então, traça uma linha reta para poder bater aqui no eixo, no terceiro eixo aqui, que é o eixo da atenuação. Então, lá, segundo ele, deu 43. Aqui, fazendo grosseiramente, está dando 45, tá? Mas é 43. E aqui no ganho médio, a mesma situação. Então, 900 MHz estaria aqui, ele deu a área suburbana, não foi? Eu acho que foi a área suburbana. Foi a área, ambiente suburbano. Então, onde ele tocar aqui essa curva, a gente precisa levar aqui, dá aproximadamente 9,5, né? 9,5 o fator de correção. Aqui ele botou 9. Dependendo de onde a gente colocar, ele pode dar 9, 9,5, 43, 45, tá? Vai ter esse erro aí, como eu citei aqui, o desvio vai ser de 10 a 14 decibéis. Então, ele está preparado para ter um erro, para fornecer um erro alto mesmo, que hoje a gente considera alto. E aí a perda do fator de correção da altura da antena, né, receptora e transmissora é calculado, e aí então se monta a perda em 50 quilômetros, né, com a somatória de todas os cálculos feitos anteriormente. A gente vai ter o valor de 155,04 decibéis, tá? E a potência da antena receptora vai ser igual, então, a potência dada, menos o valor da perda, mais o valor do ganho da receptora. O ganho da receptora foi dado, é unitário, né? Quando o ganho é unitário, o valor dele em decibéis é 0, tá? Então, vai ser 60 menos 155, já transformou aqui em dBm, o valor da ERP de 1 kW,
Então, vai dar menos 95,04 dBm. Seria, então, a predição da potência no receptor, usando o modelo Okumura a uma distância de 50 quilômetros. Tudo bem, gente? Compreendido aqui? Como é que se faz o cálculo? Bom, seguindo a apresentação, depois do modelo Okumura, que foi um grande sucesso, né? Ele foi feito com base numa extensa campanha de medições, né? Veio um outro japonês, né? Chamado Hata, e ele pegou, então, aquelas curvas do Okumura e disse assim, eu vou montar uma fórmula para aquelas tuas curvas lá, para que as pessoas não precisem usar um gráfico para tirar valores, que está sujeito a mais erros ainda. Então, ele fez a representação matemática do que o Okumura mediu, né? Em tudo que o Okumura mediu. Então, a área que o Hata pretendeu representar é a área urbana, a distância de 1 a 100 quilômetros, a frequência de 150 a 1.500 MHz, e a área urbana que ele tentou representar na perda de percurso é igual a essa fórmula que vocês estão vendo aí na tela, tá? Onde a gente tem aí o AHDR, é um fator de correção baseado na área de cobertura, que a gente já ver a fórmula dele. A frequência FC, ela é em megahertz. A altura da antena vai de 1 a 10 metros, a antena receptora. A altura da antena transmissora é de 30 a 200 metros. E o D é a distância de separação, né, entre transmissor e receptor, dado em quilômetros. Isso para cidades, né, para o PL urbano. Para cidades pequenas ou de tamanho médio, o AHDR vai ser igual a 1,1 log de FC menos 0,7, multiplica HR, menos 1,56 log de FC menos 0,8. Para cidades grandes, esse fator de correção, nós vamos ter dois valores. Um, quando a frequência de operação, ou frequência da portadora, também chamada de frequency carry, né? Carry frequency, que é a potência da portadora, é menor ou igual a 300 MHz. Então, o fator de correção vai ser 8,29 vezes o log de 1,54 HDR ao quadrado, menos 1,1. E quando a frequência for maior que 300 MHz, a gente vai ter que utilizar essa outra equação de HDR, que vai ser igual a 3,2, log de 11,75 HDR ao quadrado. Só um momento, deixa eu ver aqui. Alguém escreveu? Tá. Isso para a área urbana. Para a área suburbana, eles fizeram uma pequena modificação no PL da área urbana. Eles disseram o seguinte, que o PL suburbano vai ser igual ao PL urbano menos 2 vezes o log de f de c sobre 28 elevado ao quadrado, menos 5,4. E para a área rural, ele pegou novamente a área urbana, menos 4,78 log de FC, mais 18,33 log de FC, menos o K. Onde esse K aí, ele varia de 35,94 quando for um campo, até 40,94 se for um deserto, tá? Se essa área rural incluir um deserto. Então, o modelo RATA, ele aproxima o modelo Okumura para a distância acima de 1 quilômetro, né? Ele foi muito bem aplicado a grandes células, mas não serve para pequenas células, né? Que a gente chama de Personal Communication System, que são os sistemas PCS, né? Cujas células têm um raio menor que 1 quilômetro. Então, em diversos trabalhos vocês vão encontrar a comparação de modelos propostos com o Kumura-Hata, né? Muitos trabalhos, porque ele foi o modelo mais usado no mundo, né? Ele ainda é bastante utilizado, mas para as células que hoje nós estamos querendo representar nos modernos sistemas de comunicação, ele já não serve mais, tá? Pelo fato de ele não conseguir representar com confiança, com acurácia, níveis de sinais para distâncias menores que 1 quilômetro, tá?
ele só serve para distâncias maiores que 1 quilômetro. Então, o receptor precisa estar obrigatoriamente de 1 quilômetro para lá, para que a gente use esse modelo e tenha uma representação boa, né, adequada, suficiente, satisfatória para aquele nível de sinal na região, tá bom? Cadê, meu Deus? Tudo certo até aqui, gente? Tudo certo? Alguma pergunta sobre o modelo Okumura e o modelo Okumura-Hata? Então, vamos continuar. Bom, para poder usar o modelo Hata, né, para os modernos sistemas PCS, foi criado, então, o modelo COAST 231, tá? É uma extensão ao modelo do Hata, né, e ele foi feito pela Cooperativa Europeia para Pesquisa Técnica e Científica, né, através do Comitê de Trabalho COAST 231. A frequência que ele tentou atingir, né, que ele abrange, que ele é usado, é de 1.5 GHz a 2 GHz, e a representação da perda de percurso para essa faixa de frequência de 1.5 até 2 é essa equação que vocês estão vendo aí na tela. Dependente da frequência, novamente, da altura da antena transmissora, da altura da antena receptora e da distância, né, e de um fator chamado CM, né, que é um fator que para áreas suburbanas e cidades de médio tamanho ele é 0, e para centros metropolitanos ele tem um valor de 3. Né? Esse modelo do COAST 231, ele está restrito aos seguintes parâmetros. A altura da antena transmissora precisa ser maior que 30 metros, maior ou igual a 30 metros e menor ou igual a 200. A altura da receptora precisa ser maior que 1 metro e menor ou igual a 10 metros. E a distância ainda precisa ser maior que 1 quilômetro, tá? Maior que 1 quilômetro e menor ou igual a 20 quilômetros. Tudo bem? Então, observem que a única coisa que ele fez, a única contribuição que ele fez foi, em relação ao modelo Rata, foi estender a frequência para novas frequências dos modernos sistemas de comunicação, né, na época, para os sistemas de segunda geração, que era usar entre 1.5 e 2 GHz, né, de 1.500, né, megahertz a 2 GHz. Ele só fez deixar válido o modelo Rata para essa faixa, tá? Ele não conseguiu estender o valor da distância, né? Nem estender, diminuir, né? Fazer o modelo ficar válido para menos de 1 quilômetro. Ainda assim, era acima de 1 quilômetro, né? Para poder utilizar esse modelo. Então, ainda não era o que se esperava, tá? Bom, saindo do modelo Rata, né? Extensão PCS do modelo Rata ou COAST 231, né? A gente vai entrar no modelo de Olfisch e Bertone, tá? Que foi um modelo criado em 1988. Eles são quase do mesmo período, tá? O modelo desenvolvido por Olfisch e Bertone considera o impacto dos telhados e altura dos edifícios pelo uso da difração para predizer o comprimento médio do nível de sinal no nível da rua. Então, o modelo considera a perda de percurso sendo produto de 3 fatores, onde P de 0 representa a perda de espaço livre entre antenas isotrópicas, dado pela equação lambda sobre 4πr ao quadrado, o fator Q ao quadrado da redução do sinal no telhado, devido ao corredor de edifícios, os quais imediatamente sombreiam o receptor no nível da rua, e o termo P1 é baseado na difração e determina a perda de sinal do telhado à rua. Ele é semi-empírico, o Olfisch-Bertone, desenvolvido para áreas urbanas e faixas de frequência de UHF,
Ele permite calcular a atenuação do sinal, mesmo em situações nas quais a linha divisada entre o equipamento transmissor, que seria, no caso, a estação radiobase, e o receptor esteja comprometida, ou seja, em situações sem linha divisada, né, ou non-line of sight. Tal modelo leva em consideração as características moderadas das construções em ambientes residenciais, comerciais e industriais, responsáveis pela composição da maior parte da morfologia urbana de uma cidade. O desenvolvimento deste modelo baseou-se nas premissas de que o sistema irradiante da estação radiobase, mais elevado em relação ao nível das construções, irradia ondas eletromagnéticas que se propagam acima da linha do ambiente construído, e que, por um processo de múltiplas difrações no topo destas, atinge o nível da rua onde se localiza o equipamento móvel. A expressão que permite calcular a atenuação excedente, ou chamada também de LEX, em decibéis, entre o sistema de antenas de transmissão elevado e um ponto de recepção móvel separado por uma distância R, inseridos no ambiente proposto, ele pode ser representado em decibéis através dessa equação. S em decibéis vai ser igual ao L0 mais o LRTS mais o LMS, onde o L0 representa a perda no espaço livre, o LRTS representa a perda por difração telhado-rua e o espalhamento, e o LMS é a perda por difração devido ao corredor de edifícios. A representação da perda no espaço livre é a equação 32,4 mais 20 log de FC mais 20 log de RK. FC é a frequência da portadora em megahertz e RK é a distância em quilômetros. Então, esse é o desenho. E o modelo Fischer-Bertoni é usado para representar o nível de sinal que um móvel estaria recebendo na rua, dentro de um corredor de edifícios. Tá? Foi criado um modelo só para fazer essa representação, porque nessa época aqui, em 1988, os telefones móveis já estavam sendo bem utilizados dentro dos carros, né, no trânsito, nas grandes cidades. Então, foi necessário a criação dele para que alguns tomadores de decisão pudessem, então, fazer um modelo mais adequado para um determinado tipo de cidade. Alguém tem alguma pergunta, gente? Bom, então a gente vai parar aqui no Fischer-Bertoni e vamos continuar, então, na próxima aula. Acho que o próximo modelo é o Ikegami, se eu não estou enganada. Pera lá. É o Ikegami, tá? A gente vai parar aqui e continuar na próxima aula com o Ikegami, tá bom? Tá certo. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem no privado. Tenha um bom dia também, Aritza. Tentem resolver o exercício, tentem olhar os exercícios que estão nos slides, tentem refazer. Qualquer dúvida, vocês entram em contato, tá bom? Obrigada, gente.